Fala galera, tudo jóia? Eu sou o Caio César, estou aqui com o Matheus Fala galera, tudo bom? e nós somos alunos do Instituto Federal de Brasília, campus Taguatinga, do curso de Ciências da Computação. Este aqui é um trabalho da disciplina de Sistemas Operacionais ministrado pelo professor Frederico Nogueira Leite. O objetivo do trabalho era escolher uma entre três opções de jogos. As opções eram Sudoku, Campo Minado e Pac-Man, e programar este jogo utilizando o conceito de threads. Nós escolhemos o Pac-Man porque nós achamos mais divertido e mais desafiador. E, nós E é escolhe... um clássico. e é um clássico. E nós escolhemos a linguagem de programação Java porque é mais fácil utilizar threads em Java e porque Java tem mais suporte na internet. Sinceridade é tudo. O jogo, por si só, consiste em. Eu estou levando o dedo na tela aqui como se eu estivesse explicando para alguém. O jogo Ah, que bom. consiste em levar esta bolinha amarela aqui, que é o nosso simpático Pac-Man, para comer, literalmente, todas essas bolinhas menores espalhadas pelo mapa. Ao comer todas as bolinhas, o Pac-Man termina a fase, passa para a próxima e assim ele continua até o final. Esses fantasminhas que nós temos aqui são os inimigos do nosso, eu ia falar herói, do nosso personagem principal, que atrapalham seu percurso durante a missão de comer todas as bolinhas. Ao haver contato entre o Pac-Man e um dos fantasminhas, a gente perde uma vida e se nós não tivermos mais vidas, o jogo acaba. Ao consumir uma das pílulas de poder, que são essas bolas maiores, os fantasminhas ficam assustados, ficam azuisinhos e começam a fugir do Pac-Man. E quando ocorre contato com os fantasminhas enquanto eles estiverem azuis, o Pac-Man inverte e Pac-Man. o Pac-Man derrota o fantasminha volta para a base e quando ele volta para a base reseta e ele volta a ser um fantasminha que ataca. Ou seja, a pílula de poder Sim. torna o fantasminha num passivo. Não, Pac-Man fica invencível enquanto ele tá com a pílula e ele ganha mais pontos quando mata um fantasminha e o fantasminha tem um tempo de delay até ele voltar à ativa de perseguir o Pac-Man e ele entra no estado que ele procura o menor caminho possível para chegar na base depois que ele é comido pelo Pac-Man. Pode continuar. Estas lógicas e conceitos internos do jogo nós extraímos todos aqui deste site Gama Sutra, porque realmente é um prazer jogar. E neste site nós encontramos todo o não a lógica da programação, mas os conceitos internos do jogo. Porque, por exemplo, os fantasmas eles têm três estados. Eles têm o estado em que eles perseguem o Pac-Man e procuram atrapalhar a sua missão. Eles têm o estado assustados em que eles estão azulzinhos e quando o Pac-Man encosta neles, eles morrem, dão um ponto pro Pac-Man e voltam para a base. E ele tem os estados de apavorado, que é depois que eles são derrotados, eles estão voltando para a base. E aqui nesse site nós encontramos todo o comportamento dos fantasminhas, que cada um tem um comportamento diferente, e conseguimos entender mais ou menos a distribuição do mapa, a lógica do mapa, a distribuição dos pontos do Pac-Man, e foi baseado nesse site que nós fizemos o nosso código. Sem mais delongas, vamos mostrar o código. O código, deixa eu marcar aqui thread aqui, porque se não tiver thread eu não ganho ponto. O código é dividido em muitas partes, eu não contei. A classe game é a classe em que nós juntamos todas as partes do código. Então é aqui que nós definimos o tamanho do mapa, que nós chamamos as classes externas e Tamanho da juntamos, janela, declara as threads. chama a janela, declara as threads, o tick, o FPS e juntamos tudo para que o jogo funcione da forma que a gente quer que ele funcione. É aqui que a gente reconhece as teclas de movimento, abre a janela, exibe os gráficos e
basicamente o resto é template de velocidade. Aqui na classe Level é onde a gente na game a gente junta tudo, na Level a gente junta tudo que vai aparecer no mapa. A gente lembrou que precisava mostrar o mapa para explicar como que a gente recuperou o mapa. Como eu ia dizendo, a game junta tudo que nós vamos precisar no jogo. A Level junta tudo e coloca no mapa. Então aqui na Level nós temos os pontos, nós temos os grandes pontos e nós temos a chamada de cada um dos fantasminhas. Cada um dos fantasminhas precisa de uma classe diferente, porque cada um dos fantasminhas tem uma personalidade diferente, como será explicado mais na frente. Aí aqui nós temos a parte do mapa. Matheus, você gostaria de explicar? Foi você que fez? Sim, ok. Coloca aí a imagenzinha do lado. Esse é o Não, máximo de zoom que eu aí. posso dar. Não, tudo bem, mas aí você coloca, tipo, do lado. Isso. Então, a questão do mapa foi feita da seguinte forma: a gente utilizou cores em hexadecimal para definir os diferentes tipos de tiles, que são os tijolinhos que vão compor o mapa. Então, os tijolos pretos, que você pode ver ali, que é o F000FF, são considerados os. Ah, não, F0000. São considerados os ladrilhos que ninguém consegue passar. As minhas e nem o Pac-Man. O Pac-Man é representado pela bolinha azul ali no meio. Você pode. Ah, enfim. E os quatro fantasminhas são representados pelas outras cores ali em cima, mais no meio, que é o vermelho, o laranja, o rosa e o azul. Os pontos amarelos são os Power Pellets, que quando o Pac-Man chega neles, ele muda para o modo que consegue comer os fantasminhas. E esses pontos verdes são os pontos de tomada de decisão que alguns fantasmas precisam utilizar de forma que eles consigam perseguir o Pac-Man e atrapalhar o seu caminho. Caso não existam esses tomadas de decisões, eles ficariam presos e não conseguiriam se mover. Terminei de explicar. Vai, é você. E aqui e reconhece as cores do nosso mapinha. E a gente recebe aquele mapinha aqui, Chamada. Sprite Sheet. Onde que fica o path? E aqui nós fazemos o reconhecimento das cores que estão naquele mapinha que nós recebemos aqui na nossa game. Aqui o mapa clássico por meio dos recursos do nosso pacote, do nosso projeto, perdão. E como o Pac-Man, os fantasmas e os pontos e as pílulas de poder, tudo que está sobre o mapa está sob constante alteração, então tudo que está sobre o mapa precisa ser primeiro modificado e depois renderizado para aparecer o gráfico. Então, assim como nós temos no jogo, nós temos que alterar e renderizar a imagem de tudo que está sobre o mapa. E o player é a classe player é o próprio Pac-Man, é o próprio personagem. Matheus, você assume? Pode ser. Ok. Então, dito isso que o Pac-Man é o próprio personagem, você vai utilizar as keys que a gente definiu lá na classe Game para fazer a movimentação do Pac-Man, que pode ser para direita, esquerda, para cima e para baixo. E aí a gente colocou ali a velocidade 2, vai ser a velocidade que o Pac-Man se move dentro do mapa. E ali no joystick você tem ele vai se mover de acordo a tecla pressionada e recebe como parâmetro também a velocidade que ele vai se mover. Então, dependendo da tecla que você pressionar, o Pac-Man vai andar para uma direção. E aí, ali embaixo, você vai ter os eventos que vão acontecer de acordo com a movimentação dele. Então, por exemplo, se ele comer um pontinho pequeno, ele vai remover esse pontinho e vai deixar nada no espaço que ele estava. Se ele comer um pontinho branco ou grande, ele vai remover aquele pontinho ali no estado de invencibilidade dele, que consegue comer os fantasminhas.
e ficaria nesse estado até acabar. E se todos os pontos forem comidos, acabou o jogo. E ali embaixo tá questão de... Essa parte foi comigo. Aqui embaixo nós fazemos um teste, porque a gente não pode permitir que o Pac-Man e os fantasminhas eles atravessem as paredes. Então, Game Move é um método que retorna um boolean para dizer se o fantasminha ou o Pac-Man, que são as entidades que se movem, podem ir naquela direção. Então a gente verifica se o tijolo, se o pixel que está na nossa frente, aqui no nosso mapinha, a gente verifica se o pixel que está na nossa frente é um tile, é um tijolo, é uma parede. Se for uma parede, a gente retorna false e não pode se mover. Se for ponto, se for outro fantasma, se for o Pac-Man, retorna true, outro Pac-Man. Se for ponto, se for um fantasma ou se for uma pílula de poder, retorna true. E aí nós temos essa condição atendida aqui nos ifs e a gente pode se mover naquela direção. A classe tile, a gente reconhece os tijolos que formam as paredes. Na classe dots, a gente reconhece os pontos que formam que formam os Não, pontos. os pontos que formam nada, os pontos que o Pac-Man tem que comer. Na classe dots, a gente tem os pontos. Na classe sprite sheets, a gente só recebe o mapa. E na classe big dot, a gente recebe a pílula de poder, de acordo com o que a gente viu no nosso mapinha. Aí agora a gente chega na parte mais interessante e que a gente não conseguiu fazer direito por causa de prazo. Talvez no próximo episódio a gente arrume. Os fantasminhas do Pac-Man, de acordo com o nosso prazer de jogar o Gama Sutra, têm um comportamento diferente cada um. Porque cada um tem uma personalidade diferente. O fantasminha vermelho, conhecido como Blink, ele é bravo. Seria o nome dele em japonês. E o bravo significa que ele vai perseguir o Pac-Man o tempo inteiro. Ele vai ficar indo atrás do Pac-Man. Então, e à medida que você vai comendo mais pílulas, ele vai ficando mais rápido. Isso, eu tinha esquecido desse detalhe. É porque a gente não fez isso. E à medida que você vai comendo mais pontos, que o Pac-Man vai comendo mais pontos, o Blink vai ficando mais bravo e vai ficando mais rápido. E aí ele vai seguir o Pac-Man com maior velocidade e vai tornando o jogo mais difícil à medida que você evolui. E depois de explicar o Blink, é mais fácil de explicar o Clyde. O Clyde, é o fantasminha laranja, ele seria o equivalente a um fantasma medroso. O Clyde, ele anda meio que aleatoriamente pelo mapa. E aí tem um algoritmo, o jogo original tem um certo algoritmo de proximidade com o Pac-Man. Se ele estiver a 8 tijolos de distância do Pac-Man, ele vai indo atrás do Pac-Man como se ele fosse o Blink, como se ele estivesse perseguindo. Quando a distância entre ele e o Pac-Man é menor do que 8 tijolos, como essa imagem pode ilustrar muito bem, ele passa a fugir do Pac-Man. Então você tem que fazer essa triangularização da posição do Pac-Man em relação ao Clyde, e aí se for maior que 8, ele acessa o comportamento 1, se for menor que 8, ele acessa o comportamento 2, que é o aleatório. Ou você é um programador preguiçoso e faz ele andar aleatoriamente como a gente fez. Na verdade, quem fez essa parte fui eu. As partes do Matheus são as partes que ficaram bonitinhas. Não. O Pink e o Ink são respectivamente os fantasmas rosa e azul. Os dois têm como objetivo tentar cercar o Pac-Man enquanto o Blink o persegue. Então, mas o algoritmo para que os dois, o algoritmo de cerco dos dois é um algoritmo diferente. O Pink ele se baseia mais ou menos exclusivamente na posição do Pac-Man, aonde ele vai estar. E o Ink se baseia tanto na posição do Pac-Man quanto na posição do Blink. Como responsável pela programação dos fantasminhas foi o programador preguiçoso nós não fizemos isso e essa é a primeira falha do nosso Pac-Man. O Pink. Então vamos falar das falhas. Vamos falar do que funciona. Ok, então o Pink e o Ink andam.
Eu tô falando do que funciona. Parabéns, isso é grandioso. Então, se nós temos o Pac-Man, o mapa, os pontos, a pílula de poder e os fantasminhas, nós temos um Pac-Man completo. Porém, como vocês, Contudo, como entretanto, vocês perceberam ao longo da explicação do código, nós não tratamos a colisão entre o Pac-Man e os fantasmas. então, Isso significa que quando o Pac-Man encontra um fantasma, nada acontece. E nós também não e quando, tratamos na nossa pílula de poder mudar o estado do jogo de perseguição para assustados e dos assustados para os apavorados. porque nunca funcionava, porque a gente não tinha colisão. Então, Porque a gente nunca tinha colisão, então não adiantava compilar a pílula de poder. e E nem dava pra testar se funcionava. dessa forma, o Matheus teve a ideia genial de não mais chamar o nosso jogo de Pac-Man, e sim de Pac-Man Pac-Man Training Grounds. Training Pra aquela Grounds. pessoa que quer ficar boa em Pac-Man, quer conhecer o mapa, quer ter toda a emoção do Pac-Man, mas sem aquela parada de morrer, se sentir mal, pô, falhei novamente. Esse aqui é um jogo pra galera que tem pouca autoestima e tal, que é pra treinamento mesmo. Rodar o nosso Pac-Man Training Grounds, pra gente ver aí quem quer treinar no Pac-Man. A gente percebe aqui que o Pac-Man não tem animação, mas o Pac-Man percorre todo o mapa consumindo os pontos. O Pac-Man não morre quando encosta nos fantasminhas porque é Training Porque a Grounds. gente não tem colisão. E a gente quer que você se sinta bem, não, a gente não quer colocar aquela pressão na sociedade que você tem que ser o vencedor o tempo inteiro. Então aqui você pode treinar sem compromisso, sendo uma pessoa singela, sincera. Olha Não aí, ó, existe o Caio. derrota. Não existe derrota no nosso jogo, entendeu? É um jogo politizado, a gente passa pelo fantasminha, pede com licença e continua andando numa boa, sem problema. Por que a gente sempre tem que matar o fantasminha? Por que a gente não pode fazer o nosso fantasminha ser nosso? Por que os fantasminhas não podem ser simples fantasminhas andando pela rua? A gente não precisa brigar com eles. A gente tem um Ei, fantasminha Clyde, vem cá. Vem, Clyde. a gente tem um fantasminha que é tsundere, ele fica seguindo a gente aqui, ó, ele quer muita atenção. Ele quer um autógrafo, porque Que aqui é um canal de qualidade alta. quem não iria querer um autógrafo do Pac-Man que não tem animação Por e favor. vive com a boca fechada, né? Quem não quer um autógrafo do gordinho amarelo? Olha só, ele quase me pegou. Só que não tem problema se ele me pegar, porque não tem problema, nós não tratamos a colisão. Ei, por que você me deixou? Exatamente. Pois é, galera. Esse é o jogo. Matheus, fica enrolando aí que eu preciso pegar todos os pontos pra mostrar que pelo menos zerar a gente consegue. Ah, tá bom. Piadas. Vamos lá, eu sou bom nisso. Não, pera. Você é o quê? Foi uma ótima piada, Matheus. Uma A ótima piada piada. foi tão boa que Olha aí. acabou. Bora lá, galera. E acabou. Então esse é o nosso Pac-Man versão alpha, porque não tá digno de ser beta, Ou Pac-Man Training Grounds. ou Pac-Man Training Grounds. E isso aí. É isso. Se você gostou, inscreva-se no canal, dá o like Deixa no aquele vídeo, like. favorito e mostra pros seus Faz o colegas, comentário aí. ajuda pra caramba na hora de compartilhar o canal, mas por favor não compartilha não, porque esse jogo tá realmente muito feio. Eu e o Matheus, a gente tem interesse em trabalhar com o jogo algum dia, quando a gente fizer um jogo bonito, a gente posta de novo. Caraca, e aí- imagina a gente lá, tipo, recebendo o Video Game Awards e bota esse vídeo lá no começo. Ok. E com essa possibilidade a gente encerra o vídeo. Eu desejo a todos uma boa... Na verdade, agora é de noite, né? Então eu desejo a todos uma boa vida. Tchau. Dá tchau, Então, Matheus. até mais. Até mais, senhores. Vejo vocês no próximo vídeo aí. Dessa vez, trazendo pra vocês Crash Bandicoot Full Edition.